Estamos de volta aqui no E-Show, o programa do empreendedorismo e inovação. Ouvimos Sou Eu, do Chico Buarque e Van Lins, cantando Diogo Nogueira. Música pedida pelo professor Marcos Vinícius, nosso entrevistado de hoje. Vinícius, nós temos exemplos de países que mudaram radicalmente sua posição no mundo através do incentivo à pesquisa, incentivo à inovação. Um bom exemplo é a Coreia, que em uma geração mudou seu status e hoje, se não está liderando, está competindo lá na frente em muitos segmentos, como o automobilismo, com Hyundai, de eletrônicos e gadgets, com a Samsung. Qual é a posição do governo brasileiro e as políticas que vêm sendo aplicadas nos últimos anos nesta direção? Qual é o cenário que a gente tem aí, Vinícius? Flávio, dois aspectos aí são importantes da gente destacar. O primeiro é que hoje o governo brasileiro ele financia e apoia a empresa privada com recursos subvencionados, que foi, temos que reconhecer, um extremo avanço em relação à postura em termos de política governamental nessa direção. O ponto todo é que isso não vem resultando numa melhora do nosso perfil. Para você ter uma ideia, o IBGE realiza a cada 3 anos uma pesquisa de inovação tecnológica que começou a ser feita desde 1998. Se nós olharmos essa pesquisa e o cenário não mudou nada ou mudou muito pouco, nós temos numa resultante geral dessa pesquisa que aproximadamente 1/3 das pesquisas das indústrias brasileiras são inovadoras, se dizem inovadoras. Se dizem, não... Mas, não, na verdade, quando você mergulha na pesquisa, você encontra 2 dados muito assustadores, que mais ou menos que revelam que apenas a política que está sendo adotada em termos de governo federal e estadual, basicamente, não vem resultando em grandes mudanças desse cenário. Qual seja? Porque uma empresa que produz uma vela de parafina e resolve produzir anjinho de cera, ela, na verdade, ela está inovando para ela, mas no fundo, o mercado está inundado de anjinho de cera. Então, ou seja, como impacto para o país, como impacto para a nação em relação à balança comercial, a déficit, a superávites, etc., o impacto desse movimento que a empresa fez ele é praticamente nulo. Ou seja, a empresa que, na verdade, inovou para o mercado nacional, não está nem se falando do mercado internacional, e a empresa que inovou para o seu setor no Brasil, esses números oscilam entre 0,5% a 3%. Então, o que é muito pouco. É grave. Né? É gravíssimo. Porque uma das filosofias que deveriam mudar, e se você me permitir, eu vou usar um gancho em relação ao exemplo da Coreia que você mencionou. Seja a Coreia e o Brasil, se você for fazer uma análise do número de papers que são publicados por esses 2 países, as diferenças não são significativas. Talvez a Coreia publique um pouco mais, tenha um pouco mais de... Você está falando de artigos acadêmicos. Artigos acadêmicos, artigos científicos publicados nas revistas do mundo inteiro. Né? Então, se você fizer esse levantamento, você vai chegar à conclusão que, em termos de publicação científica, nós estamos muito bem. Nós estamos equiparados com a Coreia. Né? Mas a verdade é, como transdutar esse conhecimento do paper em relação ao desenvolvimento de inovações... Como realizar isso, né? A Coreia nos dá um banho. E aí vem uma postura que mais à frente a gente poderia voltar a falar, que é sobre o investimento na chamada cultura da inovação. Que esse é um ponto que, para mim, é uma tese que eu defendo, que esse investimento não está sendo feito em termos de mecanismos, meios e modos que estão sendo usados para o governo para incentivar. Muito bem. E vamos dizer o seguinte, vamos supor que você fosse convidado para ser ministro da Ciência e Tecnologia. O que faria para mudar o Brasil do ponto de vista de incentivo à inovação? Bom, em primeiro lugar, eu valorizaria outras produções acadêmicas que não só o paper.
né? Em primeiro lugar, ou seja, o grande déficit de registros de patente. Vamos esquecer o problema, vamos dizer assim, da burocracia que existe hoje e do timing que existe hoje para que você consiga depositar e obter uma patente ser reconhecida no Brasil. Vamos esquecer esse aspecto, que é um aspecto que entra num outro viés que não tem a ver muito que é com a burocrático, nossa... que é para ser resolvido, mas não é o que a gente está focando conversando aqui. Então, o investimento em cima de mudar essa cultura, o que significa isso? O investimento em que você induz e implanta dentro do sistema universitário brasileiro, e eu até diria das escolas técnicas brasileiras, federais e estaduais, o ensino e a prática do empreendedorismo é algo fundamental para que esse cenário possa mudar. Porque, veja, hoje o grande mote da imensa maioria dos alunos é conseguir um emprego no governo ou um emprego numa estatal. E, na verdade, isso significa, uma aversão a você empreender. Empreender, ao risco, né? Então, dessa forma, só você mudando essa cultura a partir de informações e de métodos, desde a base da formação do indivíduo, você conseguiria mudar isso. E você não vê esse movimento. Você veja, eu estou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na COP, e efetivamente eu não vi um movimento grande da universidade em cima do chamado ensino do empreendedorismo, ou seja, a universidade nossa, ela está longe de ser uma universidade empreendedora, como o modelo alemão, por exemplo. Perfeito. Eu diria, inclusive, que a gente mudaria o nome de ministro da Ciência e Tecnologia para ministro da Cultura da Inovação e do Empreendedorismo. Ou seja, realmente a gente precisa mudar a cultura. A cultura hoje não é a que a gente, pelo menos a que a gente pretende, o que vai fazer o ponteiro mexer. É isso, basicamente. Não tenha dúvida. Nós só vamos poder mudar esse cenário a partir de uma formação da base. E veja, isto não é um programa de governo. Isso é um programa de Estado. De Estado. De nação. De Estado, exatamente. Não muda de acordo com o governo. Isso é um programa que tem que ser desenvolvido e que tem que ser cada vez mais desenvolvido pelos governos que vêm em seguida. Bem, gente, ouvintes... Já sabe, o próximo ministro da Cultura, da Inovação e do Empreendedorismo nós já temos aqui, professor Marcos Vinícius. Muito bem. Bem, enquanto, Vinícius, você não é o nosso ministro da Cultura, da Inovação e do Empreendedorismo, vamos voltar aqui para a universidade. Me fala um pouquinho, o que é incubadora? Flávio, a incubadora é uma ideia genial. Eu diria a você até que perante a cultura nossa no Brasil, é uma belíssima inovação, né? Foi um movimento que, na verdade, tem por objetivo trazer ideias que possam estar em pouco tempo, 3 anos, 5 anos, se transformando em produtos ou processos novos no mercado e até serviços, né? Esse movimento é um movimento que precisa, na verdade, ser incentivado em função de que, como eu lhe falei, o pesquisador e o aluno, mesmo de pós-graduação da universidade no Brasil, ele não tem isto na veia. Então a incubadora, ela auxilia aos pesquisadores e aos próprios empresários interessados em empreender a focalização de negócios novos que possam necessitar de um apoio de preparação de um plano de negócio, de estruturação da sua infraestrutura tecnológica. E tudo isso, essas incubadoras instaladas nas universidades, dentro das universidades, tem essa, vamos dizer assim, benefício que é de você contar com uma infraestrutura laboratorial que vai auxiliar você a tirar a sua ideia do papel ou até da cabeça e colocar aquilo de uma forma estruturada que possa ser levada adiante e efetivamente interessar investidores, né, e o próprio, às vezes, órgãos governamentais a apoiar para que aquilo se transforme numa realidade, gerando emprego, gerando renda. Isso é uma coisa que está em grande evolução no Brasil, mas precisava de um incentivo muito mais pesado dos órgãos governamentais. Certo. Agora, me explica uma coisa, como é que funciona isso? Como é que você se torna, cria uma incubadora dentro da universidade? A universidade já tem isso e tal, tem lá, mas como é que você se candidata a estar lá dentro como uma empresa incubada, vamos chamar assim? É assim que chama, né? Isso, uma empresa incubada. Depois dela passar pela incubadora, ela vai se chamar empresa graduada pela incubadora. Tá. O processo é um processo muito transparente.
né? Porque normalmente você tem a divulgação de editais, né? Porque essas empresas, estando na universidade, estando em prédios dentro das universidades, elas têm que ser selecionadas com base em diversos critérios. Ou seja, existem editais que são colocados à disposição da sociedade e esses grupos, esses indivíduos, veja, você não precisa ter uma empresa constituída para se candidatar a uma vaga numa incubadora. Você pode ser um empreendedor individual e se você for selecionado, aí sim você pode configurar uma pessoa jurídica, né? Então esse edital coloca e expõe os critérios que você deve obedecer para se candidatar a essa vaga, e os pré-selecionados, esse também é um ponto importante, eles participam em torno de uns 6 meses de um processo de seleção com um conjunto de especialistas que vão até a incubadora ofertar a sua competência, a sua experiência para que os planos de negócio... Uma orientação para que esses planos de negócio possam ser formatados, e aí sim, ao fim do processo, você então apresenta o seu plano, a sua abordagem de negócio para um conselho da incubadora que vai eleger um número de empresas tal equivalente ao número de vagas que ela possuir. Você precisa, às vezes, de uma área de 60 metros, de 30 metros quadrados, de 100 metros quadrados para implantar o seu processo. Perfeito. E então isso é feito dessa forma. Esse é o rito que normalmente se encontra para se ingressar numa incubadora. Muito bom, muito interessante, que acho que desmistifica um pouco essa coisa de como entrar, né? Então, muito bacana, muito boa a sua resposta. Muito obrigado. Bem, nós estamos aqui no É Show, o programa do empreendedorismo e inovação. E quem manda aqui é o nosso convidado, é o Marcos Vinícius. E você pede a próxima música, Vinícius. Qual é a sua próxima música? O que você quer ouvir aqui? Flávio, vamos pedir uma música que é cantada pelo Caetano Veloso, acho que a música é dele, chamada Lindeza. Porque a inovação é linda, leve e está solta. Que maravilha! Esse homem, ele é inovador até em pedir a música. Muito bom, muito bacana. Vamos em frente então. DJ, pode rodar.